O título da mensagem hoje, uma visão clara do agir de Deus. E o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos 17 ao 19, ele disse assim: que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, ou seja, com raízes nele, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Sabe quem são os santos? Os irmãos aí que estão do seu lado. Os santos homens de Deus, as santas mulheres do Senhor. Compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, saber o que Deus é, saber o que Deus faz, saber como Ele age, isso é conhecer ou reconhecer a plenitude de Deus. E o desejo de Paulo, o desejo do próprio Senhor para nós é isso, que tenhamos um entendimento disso tudo. Que seja Deus, que seja o Senhor, através desse estudo bíblico, a nos dar essa visão, uma visão clara do agir de Deus. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra, nós reconhecemos que de Ti, ó Deus, vem a fonte da vida e que sem Ti nada podemos fazer e nada somos. Mas contigo, ó Deus, podemos muito. O Senhor é quem nos fortalece. Podemos tudo naquele que nos fortalece. Com a Tua palavra, ó Deus, podemos ser direcionados. Com as Tuas estratégias, podemos vencer toda e qualquer batalha, Senhor. Portanto, eis-nos aqui, a mente alerta, ouvidos atentos, totalmente submetidos à Tua voz, ao Teu conhecimento, à Tua palavra. Eu te peço até em particular, ó Deus, use a minha vida como ministro do púlpito esta noite, como bispo da igreja, e fale aos nossos corações. Nos colocamos totalmente rendidos à voz e à sabedoria que vem dos céus, e oramos assim no nome santo, no nome poderoso de Jesus. E aqueles que amam a Deus digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, nosso presbítero. Eu quero dizer à Igreja Cristo Vive, dizer aos meus irmãos em Cristo, minha família espiritual, minha família da fé, que o Senhor, Ele quer que sejamos tomados de toda a sua plenitude. Esse último versículo de Efésios 3, né, o versículo 19, diz: Deus é pleno em alguma coisa. E no que diz respeito a Deus, Deus é totalmente pleno. O mundo inteiro, o universo inteiro são pequenos diante do nosso Deus. Deus então está em tudo, Ele habita em todos, Ele opera tudo em todos, assim diz a palavra. E essa dimensão de Deus, vamos imaginar uma medida para Deus, não em metros, né, mas em quilômetros e quilômetros, a perder de vista, essa dimensão de Deus, e não apenas uma dimensão corpórea, como nós poderíamos imaginar Deus no seu trono, com os pés postos sobre o globo terrestre, mas até mesmo essa dimensão espiritual, de até onde Deus pode agir, que é aqui dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, no psique de cada indivíduo, naquilo que se passa dentro de nós, que às vezes parecem mais traumas, ou às vezes naquilo que se passa dentro de nós, que parece um grande entusiasmo e força para vencer. Deus pode agir em todos esses aspectos. Tanto que Ele age nos céus, na terra, debaixo da terra e em todos que habitam na terra. Mas quando a gente pensa nessa dimensão de Deus, nessa tal plenitude de Deus, poxa, Deus é gigantesco, Deus é imensurável. Deus
é o infinito, Ele é o eterno. Então, como compreender Deus? De pouco a pouco, pelo ensinamento da Bíblia Sagrada, pelo que o próprio Espírito de Deus se faz um com o nosso espírito e nos revela os seus segredos, reconhecendo que Deus tem um plano para a nossa vida. Então, eu posso até não entender Deus de modo completo, mas eu tenho que entender, ao menos, o plano dele para a minha vida. Então, por isso que Paulo diz, olha, que Cristo habite no vosso coração, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, para poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados, envolvidos da plenitude de Deus. Bom, agora vem a pergunta, por que conhecer a plenitude de Deus, ou pelo menos parte do que Deus é e de como Ele age? Por que entender coisas que são do mundo espiritual? Porque se nós entendemos as coisas do mundo espiritual, a gente consegue lidar muito bem com as coisas do cotidiano. Você sabia que do mundo espiritual, daquilo que é invisível, é de onde vêm todas as regras e ordens e palavras para o mundo físico? Quando a gente percebe um milagre aqui entre nós, no corpo de carne, no mundo físico, quando a gente vê que uma porta se abriu, que alguém prosperou, que alguém foi curado, que alguém saiu da tristeza para a alegria, saiu de um quadro, às vezes clínico, de depressão, e se torna uma pessoa feliz. Quando a gente percebe um milagre, esse milagre não veio do acaso. Esse milagre, essa transformação, essa bênção, ela vem do mundo espiritual. Então nós poderíamos dizer que Deus, coordenando o mundo espiritual, Ele pode dar uma ordem: haja cura em vossos corpos. E pelas chagas de Cristo, a gente é sarado. Deus pode mandar uma ordem: que se abram tesouros nunca vistos. Então a gente acaba descobrindo tesouros escondidos. Eu estou mencionando aqui algumas profecias antigas. Deus pode dar uma palavra do mundo espiritual: que vocês tenham toda sorte de bênçãos. E é o que a Bíblia diz, que nós somos, da parte de Deus, abençoados com migalhas de bênção. Migalhas de bênção? Não, toda sorte de bênçãos. Já que tudo vem do mundo espiritual para o mundo físico, quando eu tenho a visão clara do que Deus está prestes a fazer, ou do agir de Deus, eu não tenho mais ansiedades, eu não tenho mais preocupações, eu sei a direção que Deus quer para a minha vida. Eu passo a ser uma pessoa a ter um coração confortado por Deus. Eu passo a ter uma esperança de milagres, porque eu sei, Deus está coordenando o mundo espiritual e Ele tem um plano para mim. Ele tem uma missão para a minha vida. Ele vai agir de tal e tal maneira no meu viver. Então, qual é o grande propósito de se conhecer essas coisas do mundo espiritual, da plenitude de Deus, da vida espiritual? É para que eu possa ter uma base sólida para o meu dia a dia e não viver confuso, não viver exausto, não viver estressado, não viver agoniado com a vida, não viver perturbado. Eu sei que situações se levantam que às vezes tentam nos deixar perplexos, mas a gente passa por aquela perplexidade, a gente passa firme, a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente sabe que tem um Deus que cuida do futuro. Então essa é justamente a ideia de ser tomado dessa plenitude de Deus. Interessante que, saindo aqui do apóstolo Paulo, que escreveu Efésios, indo para a carta de Pedro, um outro apóstolo, ele escreveu também algo muito parecido com isso. Ele fala de termos em nós o agir de Deus de uma forma tão tremenda que ele diz,
vocês têm que ter em vocês algo divino. A vida de Deus dentro de vocês. E olha que diz 2 Pedro 1, versículos 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, atenção a essa expressão aqui, coparticipantes do que Deus é, de uma natureza divina. Então, se eu sei os intentos de Deus, se eu sei o propósito de Deus, se eu sei o que Deus vai fazer, se eu reconheço como é que Deus vai agir, eu passo a ser um com Ele, eu sei dos planos dEle, e dentro dessa natureza divina, eu me livro do quê? Da corrupção, das paixões que há no mundo. Eu me livro daquilo que pesaria sobre a minha alma e sobre o meu coração. Eu me livro daquilo que é tormenta para um monte de gente, quando eu me torno coparticipante de uma natureza divina. Ou seja, o que Deus quer de mim eu sei, o que Deus fala para mim eu ouço, o que Deus me manda eu faço, eu reconheço, não na totalidade, mas eu reconheço parte desse plano de Deus. E aí diz o versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? É esforço, dedicação. Então não é uma coisa assim que você acorda da manhã, de um dia de manhã e diz assim, Senhor, me revela aí os teus planos, porque eu quero saber de tudo, Deus. Você tem que buscar isso em Deus. Você tem que ter esforço, dedicação, diligência. Então, nessa tua busca de compreender qual é a vontade de Deus, de qual é a plenitude de Deus e de como Ele vai agir na tua vida, associe com aquilo que você tem de precioso, que é a tua fé. Associai com a vossa fé a virtude. Que a tua vida seja uma vida virtuosa. Associai com a virtude o conhecimento. Ora, não é apenas o que eu aprendi numa etapa e noutra, num pequeno curso, numa pregação apenas, que vai valer para toda a minha vida. Eu vou participar de cultos, eu vou estudar a Bíblia, eu vou me aprofundar, eu vou procurar saber o que Deus quer de mim. Associe com as coisas boas o conhecimento. No versículo 6, na verdade aqui está falando de você ser coparticipante do que Deus é. Sabe o que é isso? Estar andando e saber que Deus está andando contigo. Estar se comunicando com as pessoas e saber que Deus está presente. Estar pensando na família e sabendo que é Deus que vai abençoar a família. Pensar no futuro, planejar o futuro e saber que Deus vai desenhá-lo de forma perfeita. Então, ser participante dessa natureza divina, eu preciso me empenhar. Então eu vou juntar na minha busca por conhecimento o domínio próprio. É claro, porque imagina, se eu conheço as regras de Deus, as obras de Deus e o agir de Deus, eu acredito até que de tabela o domínio próprio já vem aqui para o meu coração. Porque é assim, eu conheço os planos de Deus, eu sei como Deus é poderoso para fazer milagres, eu sei como é que Deus pode abrir portas que ninguém venha fechar, eu sei como é que Deus pode fazer para abrir o mar, eu sei como é que Deus pode curar muita gente. Na verdade, eu já vou ter um domínio próprio por conta desse conhecimento. Eu estou falando domínio próprio no sentido de que a pessoa às vezes perde o domínio, perturbada com o futuro. O que vai ser do meu amanhã? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? E quando eu conheço as coisas de Deus, quando eu tenho essa visão clara do agir de Deus, o domínio próprio, ele encontra abrigo no meu coração. Pega o teu domínio próprio, e eu sei que para receber algumas bênçãos do Senhor, em todas as vezes, né, para recebermos bênçãos do Senhor, a gente não deve esperar apenas por esse relógio aqui. A gente tem que esperar um tempo que é o tempo de Deus.
Então, mesmo que eu já compreenda, estou tranquilo porque Deus vai fazer acontecer, estou tranquilo porque Deus está no controle de tudo. Algumas vezes é necessário isso, com o domínio próprio, uma perseverança. Porque perseverança tem a ver com a paciência. Paciência de aguentar não apenas esse relógio, mas um relógio de Deus, um tempo de Deus para todas as coisas. Nisso que eu sou perseverante e que estou aguardando Deus fazer, Deus realizar, Deus agir, eu tenho que juntar mais um ingrediente. A minha perseverança eu devo juntar piedade. Sabe o que é piedade? Ser piedoso. É ser o contrário de ímpio. É ser pio, piedoso. Então, passe o tempo que passar. Tenha eu as bênçãos que tiver, tenha alcançado o que desejo ou não tenha alcançado ainda. Eu não vou desviar a minha vida para a impiedade só porque Deus ainda não me deu, só porque ainda não alcancei. Não, eu vou aguardar com conhecimento, com domínio próprio, com perseverança e com piedade. Eu serei santo como Deus quer que eu seja santo, eu serei piedoso. O versículo 7 vai mais adiante, trazendo ingredientes para essa grande receita. Com a tua piedade, junta aí fraternidade. Não pensa que você está sozinho no mundo, não. Ajude outros também a evoluírem, a crescer. Fraternidade. Com a fraternidade, o melhor dos ingredientes para tudo que há na vida, o amor. Ah, bispo, mas eu sou faltoso, bispo, em alguns desses ingredientes. Eu não tenho paciência, eu não tenho perseverança, eu não tenho... Às vezes me falta até amor. Eu tenho assim, um pouquinho de amor. Tenho um pouquinho. Já é um bom começo. Olha o versículo 8. A gente está lendo aqui um texto grande, para a gente entender todo o contexto. Sabe isso que eu já te falei aqui? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Porque estas coisas existindo em vós, mesmo que seja assim, uma pitadinha. Eu tenho pouca perseverança, mas já tem alguma coisa aí? Isso pode aumentar dentro de você. Eu tenho pouco conhecimento. Ora, venha a mais cultos, estude mais a Bíblia, busque mais isso em Deus, mas já é um bom começo. Eu tenho pouca força de vontade, eu tenho pouco amor, mas estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Então Deus não quer apenas fazer de cada um de nós aqui, ou de alguns de nós, pessoas perfeitas de uma hora para outra, e como se fosse um passe de mágica, plim, e daí a gente sai perfeito, vencendo tudo, e os outros ficam para trás. Não, Deus está pegando todos os nossos desafios, todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas, e está nos ensinando passo a passo a vencermos tudo isso. Então ele diz, você tem pouco a oferecer, você tem pouco a demonstrar, mas se isso existe dentro de você, se isso aumenta, vai fazer com que você não seja nem inativo, nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 9, Pedro diz assim, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Interessante essa expressão de Pedro aqui, eu sempre gosto de falar dela. Ele diz, olha, se a pessoa não tem pelo menos o pontapé inicial, se a pessoa não tem o mínimo dos ingredientes, essa pessoa é cega. E estou tentando mostrar aqui, ou cega, ou como ele diz, vendo, não está dando para mostrar com laser, Cadê? Tem alguém na câmera? Não tem, Eu não posso sair, Amanda? Eu estou no meu cercadinho invisível aqui, para quem não sabe. Mas essa expressão aqui é interessante. Vendo só o que está perto. Você sabe que essa frase toda, na tradução grega, é assim, míope. Míope. Eu não tenho miopia, mas tem gente aqui que tem. Então, Pedro está dizendo assim, para aquela pessoa que não tem essas coisas dentro de si, ou é cego ou é míope.
Não fica preocupado se você é míope, não. Correção aqui na vista, pode fazer, faz o teu óculos. Quer fazer cirurgia, faz cirurgia. Mas ele está falando de algo que acontece na alma. Que o indivíduo não pode ser ou cego ou míope. O míope tirou o óculos, ele só enxerga aqui, sabe? 2 dedos, ele só enxerga de perto. Ele não consegue enxergar ao longe. Pedro está dizendo, gente, nós precisamos ter essas coisas todas em nós, inclusive o amor, ainda que de pouquinho em pouquinho, mas crescendo em nós, para que a gente enxergue longe. Isso tem a ver com aquela visão clara do que Deus faz, do que Deus pode agir. Bispo, às vezes eu fico desesperado, porque eu entro numa batalha aqui, entro numa peregrinação ali, às vezes vem um monte de tribulação, eu penso que não vou aguentar, eu penso que esse período vai ser o período mais desastroso da minha vida. Eu fico imaginando como é que vai ser a minha história. Amado, você está vendo muito de pertinho assim. Ou então está sendo cego. Então que não sejamos nem cegos, nem míopes, quanto a isso, a enxergarmos lá longe. Porque quando você tem essa visão ampla, você começa a compreender uma coisa, conforme diz Romanos 8, 28, que todas as coisas, todas juntas, todas na coordenação de Deus, naquilo que Deus arquiteta e organiza tudo, todas as coisas do passado, do presente, todas as coisas que passam pela nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amados, nada de miopia, nada de cegueira na alma. Enxergue lá longe, mesmo que você passa de tribulação, mesmo que você passa de desafio, mesmo que você passa de momento de decepção, isso vai se juntar com uma série de outras coisas, e Deus, porque Deus é poderoso para fazer isso, Deus é especializado em fazer isso, Deus vai juntar todas essas peças e ainda vai fazer que você perceba que há um bem nisso tudo. Deus transforma maldição em bênçãos e Ele faz que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Visão clara para isso. Receba isso no teu coração. Visão clara, visão ampla. Eu posso até não ver todo o futuro, mas quando eu compreendo isso aqui, quando eu sei disso aqui, Deus faz que tudo coopere para o meu bem, a minha vida muda. Sabe aonde fica lugar no meu coração para o estresse? Sabe onde fica lugar no meu coração para agonia? Sabe onde fica lugar aqui na minha alma, no meu coração, para perturbação, para ansiedade? Não há lugar no meu coração para nada disso quando eu entendo que Deus está no controle de tudo. Mas, bispo, eu queria ver um filme, Deus me mostrando tudo. Você tem que agir por fé. Eu queria que Deus me mandasse uma cartinha lá do céu. Eu queria que Deus falasse comigo, como eu estou aí ouvindo a tua voz, bispo. Eu queria que Deus falasse comigo. Nós não vamos ouvir essa voz desse formato, dessa forma. Nós não vamos ver uma tela grande passando todo o futuro. Mas nós temos que ter fé aqui dentro do nosso coração. E essa fé é o que constitui justamente essa visão. Essa fé, essa confiança é o que te dá clareza dos propósitos de Deus. Eu tenho certeza disso aqui. Quando a gente compreende o que Deus pode fazer, o que Deus pode agir, a gente fica tranquilo. Tranquilo. Coração acalmado. Coração tranquilo. E você precisa disso, amado. Irmã, você precisa reconhecer. Tem aquele detalhe, Amanda, do Efésios 3,18, né? Você precisa compreender essas dimensões de até onde Deus age, né? A gente leu esse texto aqui hoje, a fim de poder compreender com todos os santos qual a largura. Largura do quê? A largura é uma medida de um ponto ao outro.
né? Em contraste com o comprimento. E aí você tem, por exemplo, largura, né? Comprimento, você tem metro quadrado. E se você tem profundidade nisso, você tem metro cúbico. Mas a gente está falando do quê? Alguém pode estar imaginando aí uma caixa, um caixote, um container, sei lá. A gente está falando do quê? De até onde Deus age. Eu que preciso entender essa largura do agir de Deus. Se eu achar que Deus vai agir apenas numa medida curta, eu vou me desesperar. Não, eu preciso ir até tal lugar, eu preciso fazer tantas coisas, eu preciso vencer muitos desafios, mas eu não sei se Deus me ajuda daqui para lá. Se eu achar que Deus é limitado, eu vou ficar desesperado. Agora, se eu tiver a compreensão da largura de Deus, aí é claro, ela é imensurável. De até onde Deus age em comprimento para frente. Eu preciso, durante anos da minha vida, avançar, crescer, proporcionar conforto para minha família. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai estar comigo? Eu tenho que ter compreensão de até onde Deus age. Eu vou já adiantar aqui, Deus age em todas as coisas. Deus age em tudo. Eu preciso ter uma compreensão da altura e até mesmo da profundidade. Alguns irmãos diriam, os irmãos da roça diriam assim, até a mesma fundura da onde Deus age. Não tem gente que às vezes vai para o fundo de um poço? Isso é só nas emoções, assim, a pessoa diz, pô, estou no fundo do poço. Tem gente que vai para o fundo do poço e acha que Deus não pode ir lá tirá-lo do fundo do poço. Mas calma aí, até onde Deus vai? A que profundidade Deus vai? A Bíblia chega a dizer que se nós fugíssemos de Deus e quiséssemos ir para o inferno, Deus iria atrás de nós. Isso é tremendo. Ah, bispo, eu não sabia que Deus agia assim. Eu tenho um sonho grande, sabe? É algo que vai levar toda a minha vida. Eu não sabia que Deus podia agir nisso tudo. Bispo, eu não sabia que Deus podia me tirar de um fundo de um poço. Você precisa compreender largura, comprimento, altura e profundidade de Deus. E conhecer esse amor de Cristo, esse cuidado de Cristo, esse agir do Senhor na tua vida. E nessa noite nós estamos aqui para isso, para entendermos, ainda que mais um pouco, ainda que subindo mais um degrau, entendermos isto. Não pense que você foi criado por Deus para viver uma vida comum. O que eu quero dizer com vida comum? É assim, para quem não está conectado com Deus, é muito comum, é muito normal a pessoa ser infeliz por qualquer coisa. É muito comum, muito normal, né? O mundo está em crise, mas esse mundo tem um governante que é Deus. E eu sou o filho dele, eu sou um espírito com ele, eu sou dele. Então a minha vida não deve se basear pelo mundo que eu vivo, mas sim pelo Deus que criou todas as coisas. Então no mundo é muito comum, é muito normal as pessoas se conformarem com uma coisa. Não, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou infeliz, eu estou isso, eu estou aquilo. Eu fui derrotado, eu estou para baixo. Mas é assim, o mundo é assim. Você não foi criado por Deus para viver esse tipo de vida comum. No mundo, as pessoas dizem assim, não, tudo acontece com muita dificuldade. Para você conseguir um titiquinho assim de coisa na vida, é tudo muito difícil. Quer dizer que Deus então não pode abrir caminhos? Quer dizer que Deus não pode abrir portas? Quer dizer então que Deus não pode colocar pessoas no seu caminho para te conectar às pessoas certas? Na verdade, isso é muito sintoma de quem vive por si só. Não, a vida é dura, a vida é muito, penosa, a vida é muito dificultosa. Isso é um sintoma, é um sinal de uma pessoa que vive por si só. Ela não conta com Deus. Então é muito normal ter a família destruída, a família esboroada. É normal ter uma falência aqui, outra ali. Mas ouça, Deus não chamou você para ter uma vida conformada.
Você pode até passar por vários desafios, você tem que ter o coração confortado e não a mente conformada. Porque uma coisa é você se conformar, todo mundo sofre, eu também tenho que sofrer. Todo mundo perde, eu também tenho que perder. Todo mundo passa por isso, eu também tenho que passar. Não, a Bíblia diz que você não pode se conformar com isso. Sabe o que diz o Romanos 12:2? Não vos conformeis com o século, com isso que você vê, com o mundo que você vive. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que me renovar? Para que me transformar? Para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não chama alguém para o seu reino e diz assim: olha, você é mais do que um vencedor, para a pessoa depois ficar perdendo um monte de batalhas. Não, é para a pessoa vencer mesmo. É para a pessoa gozar da vontade de Deus, usufruir da vontade de Deus, experimentar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Opa, então eu preciso me transformar aqui dentro, eu preciso crer que Deus vai fazer algo por mim, eu preciso acreditar nos planos perfeitos de Deus, sim. Mas bispo, a maioria das pessoas sofrem. Você não é a maioria, você é filho de Deus, você é filha do Todo-Poderoso, você é escolhido do Deus Altíssimo, você é uma ovelha do grande pastor Jesus, você não é qualquer um. E como Deus tem um plano para cada um de nós que não falha, eu creio piamente nisso. Deus tem um plano para mim, um plano para você, e esse plano não falha. Amado, não pense que o plano de Deus vai se frustrar. Não, Deus tinha um plano para mim, mas começou a não dar certo. E isso é querer fugir dos planos de Deus. Sabe o que disse o salmista no Salmo 139? Palavras que eu poderia dizer que são as que eu mais amo de toda a Bíblia Sagrada. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas, Senhor, me conheces, sabes quando me assento, sabe quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, o Senhor já sabe até o que eu vou pedir para o Senhor. O Senhor já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Esse salmista, ele estava de alguma forma reconhecendo as dimensões do agir de Deus. O Senhor me cerca por um lado, por outro. O Senhor está por cima, por baixo. O Senhor sabe quando eu levanto, quando eu assento, quando eu trabalho, quando eu faço corpo mole, quando eu morcego. Está certo esse verbo? Quando eu morcego ou morcego, né? Quando eu faço corpo mole, quando eu estou com preguiça. O Senhor sabe de tudo. E isso é maravilhoso demais. É sobremodo elevado. Eu não posso nem atingir esse pensamento por completo. Mas ao pensar em um pouco disto, o salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, como é que eu, que estou debaixo de um plano perfeito de Deus, de um destino que Ele criou para mim, como é que eu poderia querer fugir disto? Como é que eu fujo de vez em quando? Quando eu digo, não é possível que Deus tenha um plano para mim. Se você começa a tentar negar isso, você já está querendo fugir. Não, eu já errei demais no passado. E Deus, por eu ter errado demais no passado, Deus não tem mais bênção nenhuma para mim. O quê? Não, é que tudo que aconteceu na minha vida foi um pouco de culpa minha, eu até faço minha própria culpa, e só por isso algo não pode ser restaurado. Você sabe, a gente quando coloca essa justificativa, nós estamos de alguma forma querendo fugir desse plano de Deus. Só que eu vou dizer uma coisa para você: com toda a sua dúvida, com toda a sua incredulidade, com toda
a sua vida às vezes em cima do muro, ainda assim Deus vai fazer cumprir o plano dele na sua vida, porque Deus não volta atrás, Deus não se equivoca, Deus não erra, Deus não mente, Deus não falha, Deus sequer se arrepende do que Ele criou de destino para você. Então não seja você a querer fugir disso, ainda com dúvidas. Creia em Deus. Não seja você querendo fugir disso, ainda, sabe, com incredulidade. Abrace a promessa de Deus. E aí o salmista diz assim: como é que eu vou fugir disso? Olha o versículo 8: se eu subo aos céus, lá tu estás. Aleluia. Se faço a minha cama no mais profundo abismo. Foi disso aqui que eu disse, ó. O profundo abismo também tem um significado como inferno, profundezas. Eu posso querer fugir de Deus e me meter num buraco mais profundo. Deus vai atrás de mim. Você acha que um pai deixa um filho correr frouxo e fazer o que quer? Não, o pai vai atrás, busca, põe nos eixos, puxa a orelha, dá castigo, disciplina, corrige, açoita, porque é pai. O versículo 9: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Versículo 10: ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Em síntese, não podemos fugir do plano perfeito de Deus que Ele tem para a nossa vida. Às vezes Deus tem grandes coisas para manifestar na vida de alguém, e a pessoa foge com medo das situações. Não, mas agora o meu desafio está muito grande, eu vou paralisar tudo. Ora, Deus está contigo ou não está? Não, mas agora eu vou ter uma dívida muito grande. Mas agora eu vou ter um desafio muito grande. Eu vou entrar na faculdade de bispo, são 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ai, é muita coisa. É melhor eu ficar aqui com o meu 2º grau, com o meu 1º grau. Você está com medo da situação? Você está tentando fugir da mão, do plano de Deus. Como eu amo muito esse texto, eu vou pedir a Amanda que volte ali o versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Às vezes bate uma fraqueza, uma incredulidade, o coração fica miúdo, mas para onde fugirei da tua face, Deus? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu começo a voar com as aves, vou com os fins dos mares, o Senhor vai comigo. No versículo 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. E isso é conhecer o agir de Deus, é saber que Deus está presente, é saber que Deus faz coisas por nós. E qual é a proposta de hoje? Entender com clareza esse agir de Deus, uma visão clara do agir de Deus. Mas bispo, eu ainda não sei se eu conheço bem a Deus. Peça isso a Ele. O salmista no Salmo 25 disse assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Seja sincero, Senhor, o bispo fala, eu às vezes não entendo muita coisa. Seja sincero para Deus, né, para com Deus. Eu queria entender mais. Amado, peça para Deus: Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Jeremias 9:23 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria própria, né? Nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que dou a riqueza, eu sou o Senhor que dou a força necessária, eu sou o Senhor que dou a sabedoria, mas que a tua glória, apesar de Deus não estar inibindo ninguém de crescer, de avançar, mas que a tua glória esteja nisso, em saber que foi Deus que fez. Poxa, eu sou uma pessoa poderosa, foi Deus que me deu. Foi Deus que operou. Eu sou uma pessoa feliz demais. Eu sou uma pessoa, sabe, com saúde para dar e vender. Foi Deus que fez. Eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa cheia de sabedoria.
que a tua glória esteja nisso. Foi Deus que fez, foi Deus que realizou, foi Deus quem agiu. E eu termino dizendo uma coisa, amados. A nossa igreja, ela tem lutado para que você chegue nesse conhecimento pleno. Cada culto que se passa, cada celebração, às vezes tem os seus aspectos distintos. Tem o culto de oração, tem o culto de domingo, culto de quinta. Em cada culto, a gente procura passar algo para você que te faça crescer nesse conhecimento. A nossa luta é a mesma luta dos apóstolos, é a mesma luta de Paulo. Eu quero que você simplesmente abrace esta palavra, abrace este conhecimento. Não estou falando apenas da mensagem desta quinta-feira, não, dia 15 de fevereiro, não. Estou falando de cada mensagem que você ouve, de tudo que Deus fala ao teu coração. É como Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a uma perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o intento de cada estudo bíblico, de cada celebração, é que eu e você cheguemos nesse status, sejamos varões perfeitos, né? Perfeita varonilidade. Palavras difíceis aqui, né? Perfeita varonilidade. Ou seja, um crente nota 10. Uma pessoa que conhece a plenitude de Cristo. Por quê? Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, que eu e você cresçamos juntos por cada palavra que a gente ouve, por cada ensinamento que a gente tem, e que a cabeça do corpo coordene a vida de todos nós. Que sejamos cada um uma parte distinta do corpo. Um é o braço, outro é a mão, outro é o pé, outro é a perna. Mas que seja o cabeça ou a cabeça a coordenar tudo. Então que cresçamos juntos. Não importam as circunstâncias da vida. Não importa aquilo que você tem de desafio. Cristo é tudo em todos. E sendo Ele tudo em todos, nós já vencemos tudo. Então receba pela fé essa visão aberta do agir de Deus. Receba pela fé o próprio agir de Deus na sua vida. Receba cura para o teu corpo. Eu preciso de cura e de saúde. Deus está promovendo isso. Receba que haverá pão sobre a sua mesa, que Deus vai multiplicar as tuas sementes, aquilo que você tem semeado constantemente. A tua família vai se tornar cada vez mais a melhor família desta terra, que tudo que você colocar a mão para produzir vai ser próspero. É promessa dele. Receba que os caminhos que você trilhar, Deus vai aplainando. Se tiver portas trancando, Deus vai quebrando as portas. Se tiver cadeias, Ele vai despedaçar as cadeias. E jamais se esqueça que você é em Deus, em Cristo, aquele que é tudo em todos. Você é herdeiro de Deus. Você é abençoado do Senhor. Você é um amado, você é filho, você é luz do mundo, você é sal dessa terra, você é um escolhido, uma nação santa, que o maligno não toca. Você é predestinado, você é uma pedra viva. Você é um sábio em Cristo, é justificado, é selado com o Espírito Santo, é mais do que vencedor, é uma nova criatura, tem a mente de Cristo, tem um coração de Deus. Tem um espírito de campeão e é propriedade exclusiva do Senhor. E por fim, você está debaixo da graça dEle, debaixo do favor dEle, debaixo do agir dEle. Então tenha sempre isso em mente, tenha sempre isso no coração, essa visão clara do agir de Deus. Em o nome de Jesus, assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus,
Visão clara, visão clara. Eu vou te